Tudo bem? Daremos início agora à unidade 3. Tá? Especificamente, a gente começa falando sobre o ponto 3.1, língua e linguagem. Eu espero que encontre nessa videoaula todos bem, todos com saúde. Tá? Acompanhe comigo então, por favor. Unidade 3, nós iremos então abordar as questões dos estudos linguísticos, né? No ponto 3.1, nós vamos falar então sobre língua e linguagem. Começamos falando um pouco sobre linguagem. O que seria linguagem? Linguagem é toda e qualquer forma de comunicação. Então, se eu bater pezinho, tiver combinado com a minha amiga, nós duas tivemos um código entre nós, eu bater pezinho, eu bato o pé de cá, ela bate o pé de lá, e a gente consegue se compreender, consegue haver comunicação, isso é uma linguagem. Eu tenho um código com uma outra colega de piscadinha. Eu pisco daqui, ela pisca de lá, e a gente consegue se compreender. A comunicação. Então, a gente também pode chamar isso de linguagem. Na verdade, então, linguagem é toda e qualquer forma de comunicação. Agora, preste atenção. Se você bater o pé de cá, bater o pé para outro colega lá, o colega olhou, está batendo o pé, não entendeu nada, aí já não há comunicação. Se não há comunicação, não há linguagem. Lembre-se disso, tá? Tem que haver comunicação. Linguagem é toda e qualquer forma de comunicação. Bom, o que a gente vai ter? Nós vamos ter algumas características para a linguagem. Então, a linguagem ela pode ser verbal ou não verbal, ela pode ser humana ou animal, e ela pode ser natural ou artificial. Vamos abordar cada item? Linguagem verbal ou não verbal. As formas verbais de comunicação se restringem aos sistemas linguísticos de modalidade oral auditiva, por exemplo, a língua portuguesa, a língua russa, o espanhol, né? Ou as línguas de modalidade visoespacial, a língua de sinais brasileira, a língua de sinais americana, né? Então, de novo, formas verbais. A linguagem verbal é a linguagem que vai envolver as línguas de modalidade oral auditiva, então as línguas que são faladas e ouvidas, e as línguas de sinais, as línguas que são visoespacial. Essas são características de forma verbais da linguagem. As formas não verbais da linguagem. Elas podem se referir-se a outros meios de comunicação. O imagético, que tem características de imagem, né? Um exemplo aí tá placas de trânsito. Linguagem não verbal, ela pode ter característica artística. Então, no caso, pintura, música, dança, são exemplos de linguagem não verbal. Ela pode ser formal. Um exemplo, a gente vai ter a matemática, a comunicação, né? São exemplos de linguagem não verbal. E a linguagem dos animais, por exemplo, a linguagem das abelhas, a linguagem dos chimpanzés, né? Essas são tidas como linguagem não formal. Quanto à questão de natural ou artificial, nós vamos ter que as formas naturais ou artificiais, elas vão se referir à dicotomia acontecimento e espontaneidade versus planejamento e elaboração. Então, elas têm a ver com esses dois lados. E tem que ser um acontecimento espontâneo e do outro lado, uma coisa planejada, uma coisa elaborada. Vamos pegar alguns exemplos? Então, o que seria uma língua natural? É uma língua que surge espontaneamente. É uma língua que ela vai surgir da necessidade de comunicação e interação entre os seres humanos. Ela vem de forma natural, de forma espontânea. O que é uma linguagem artificial? Uma linguagem artificial ela é fruto de uma elaboração ou uma regulação consciente de seus usuários. São línguas planejadas. A Esperanto, por exemplo, é um exemplo dela, de língua artificial. Foi uma língua criada em computador, né? Ela parece muito com o espanhol, mas não é o espanhol. E aí também nós temos
um exemplo de linguagens computacional. São linguagens criadas, elaboradas, né? Tem uma regulação consciente entre elas. Então, isso a gente vai chamar de língua artificial. Então, língua natural, ela surge espontaneamente, da necessidade de comunicação entre os seres humanos, e a linguagem artificial, ela é fruto de alguma elaboração, ela é criada, tá? Língua. Então, a gente tem linguagem, como a gente falou anteriormente, como qualquer forma de comunicação. Língua é um sistema linguístico e ele é mais elaborado. A língua, se linguagem é qualquer tipo de comunicação, a linguagem também está dentro da língua. A gente diz que a linguagem é um macro, porque muitas formas, né, de comunicação que existem. Então, aqui nós temos a linguagem. O que é a língua? A língua é uma forma de comunicação, então ela faz parte da linguagem, mas que ela tem estruturas diferenciadas. Ela tem estruturas gramaticais. Ela é um conjunto de regras gramaticais. Então, nela possui o quê? Fonética, fonologia, sintaxe, pragmática, semântica, entendeu? Então, esse conjunto de linguagem que possui essa estrutura diferenciada, que possui esses níveis gramaticais, a gente vai dar o nome de língua. E a língua é um micro que está dentro do macro linguagem, tá? Então, línguas são formas de comunicação também, mas ela possui regras gramaticais. Então, a gente dá o nome a essas formas de comunicação de língua, tá? Olha o que a gente colocou ali. De maneira técnica, a língua é um sistema de signos linguísticos submetidos a um conjunto de regras gramaticais. As línguas, tanto as orais como as visuais, são estruturadas a partir dos níveis fonético, morfológico, sintático e semântico-pragmático. É um fenômeno eminentemente social. Língua é um fenômeno inerente aos seres humanos. Dentre todas as possíveis formas de linguagem, lembra aquele macro? A língua é o mais complexo e sofisticado sistema de todos eles. Tá? Aqui eu fiz um quadro para a gente fazer essa comparação. Então, ali nós vamos ter que a linguagem ela é abrangente. Música é uma linguagem, matemática, a comunicação das abelhas, dos chimpanzés, o próprio corpo em movimento é linguagem. Língua já é um sistema mais restrito, né? É uma comunicação verbal e ela pertence, pode ser verbal, né? É visual, que a gente vai chamar verbal visual, e ela é o que? Humana, né? A linguagem, ela pode ser natural ou pode ser artificial. Já a língua, ela é natural. A linguagem pode ser tanto do animal como do humano. A língua é uma característica do ser humano. A linguagem é objeto de inúmeros profissionais, biólogos, músicos, físicos, linguistas e semioticistas. Mas o objeto de estudo da língua, quem estuda a língua são os linguistas e os semioticistas. A linguagem, ela é um todo, lembra? O macro. Enquanto a língua é aquele micro, é uma parte. A linguagem é uma faculdade abstrata. Já a língua, ela pode ser materializada e tem a possibilidade de se ter um exercício dela. Então, o que é a Libras? A gente tem, então, que Libras é uma língua de modalidade visual espacial, mas é uma língua. Ela não é mímica, como muitas pessoas acreditam. Ela não é uma linguagem, né? Porque ela possui todo um sistema gramatical. Ela não é uma língua universal.
Cada país possui uma língua de sinal. Se a gente pegar como modelo América Central, por exemplo, a gente vai ver que vários países da América Central vão falar espanhol. No caso de línguas de sinais, nós não vamos ter vários países falando a mesma língua. Cada país tem uma língua de sinais diferente. Por quê? Porque a língua de sinais ela envolve uma questão cultural. E a cultura tem a ver com o seu povo. Então, de país para país, a língua de sinais se modifica. A língua de sinais é uma língua natural. Ela não é artificial. Ela não foi criada em computador. Ela não tem toda essa elaboração, não. Ela surgiu naturalmente da comunicação entre os surdos. Ela não é uma língua ágrafa, ou seja, ela pode ser escrita. E ela tem escrita, existe escrita de sinais. Um exemplo de escrita de sinais nós vamos ter a Sain White. Ela não é uma língua limitada, incompleta ou simplória. Ela expressa conceitos abstratos, ciência, filosofia, poesia, política, tudo que requer atividade mental humana. Não é a versão sinalizada do português, que tem muita gente que pensa, né? Que Libras pegou o português e passou aqui para Libras. Não. Ela é uma língua distinta. Ela não tem nada a ver com a língua portuguesa. Línguas distintas. Uma vez que apresenta características e relações gramaticais próprias. Ela é considerada a língua materna dos surdos, a primeira língua dos surdos. Ela requer um sistema elaborado de expressão faciais que faz parte da sua estrutura gramatical. Veremos isso mais a fundo daqui a pouquinho. Ela não é o alfabeto manual. Tem muita gente que acha que aprendeu o alfabeto manual, as letras de A a Z em Libras, já aprendeu Libras, né? Nós já vimos que o alfabeto manual é uma parte da Libras, que a gente usa muito pouco. A gente só usa o alfabeto manual quando eu preciso me referir a algo que eu não conheça o sinal, né? Ou o nome de alguma pessoa. Então, não é o alfabeto manual. Porque o alfabeto manual é utilizado de forma limitada e esporádica. Raramente a gente utiliza o alfabeto manual na Libras. Então, atenção. Não é correto dizer linguagem brasileira de sinais. Porque a Libras não é uma linguagem, ela é uma língua. Então, o certo a dizer é língua brasileira de sinais. Lembra que ela tem toda uma estrutura gramatical própria. O que a gente tem de palavra no português é um sinal na Libras. Então, eu tenho lá a palavrinha amor, A-M-O-R em português. Em Libras, eu vou ter esse sinal. Então, o que eu tenho de palavra no português, em Libras, a gente vai chamar de sinal. Tá? Língua dos surdos e não linguagem dos surdos. Né? Porque, devido à questão que a gente já discutiu assim, Libras não é uma linguagem. Ela possui toda a sua característica, tem toda uma característica gramatical própria, que a torna uma língua e não uma simples linguagem. A língua faz parte da vida dos surdos pelos olhos. Essa é a questão da língua de sinais, porque ela é vista, enquanto a língua portuguesa é ouvida. Libras é uma língua. Pra gente gravar bem essa parte. Tá? Agora, a gente vai abordar a questão dos parâmetros fonológicos na Libras. Antes de abordar a questão dos parâmetros fonológicos, é interessante que a gente entenda que, no português, por ser uma língua oral auditiva, quando eu tenho que estudar a estrutura de uma palavra, eu parto da questão dos sons. No português, eu parto dos fonemas. O que eu tenho como fonemas no português, em língua de sinais, eu tenho como quiremas.
Então, se eu tenho cada uma das letras em português e o referente som de cada uma dessas letras, em português, em língua de sinais, eu vou ter os parâmetros. Nós chamamos de parâmetros fonológicos. O que seriam esses parâmetros fonológicos? Vamos conhecê-los agora. São 5 os parâmetros fonológicos na Libras. 3 são os mais importantes, porque são os 3 primeiros a serem descobertos em 1960 por Stoke. Mas estudos posteriores descobriram mais 2 parâmetros. Então, na realidade, nós temos 5 parâmetros na Libras. Vamos conhecê-los. Parâmetros na Libras. Bom, os parâmetros na Libras, então, como eu disse, né, eles foram reconhecidos pelo linguista chamado William Stoke em 1960. Tá? Foi a partir dos estudos de William Stoke, um americano, que foram descobertos os 3 primeiros parâmetros. O primeiro parâmetro a ser descoberto foi a configuração de mão. O que é a configuração de mão? É a forma que a mão toma e a posição da palma e do dorso durante a realização de um sinal. Então, ali eu tenho um exemplo do sinal de amar. Olha a minha mão. Amar. Amar. Sinal de laranja. Sinal de aprender. Então, aqui vocês observam que a minha mão, ela teve a mesma forma durante a realização desses 3 sinais. Por mais que ela ficou em lugares diferentes, a minha mão teve o mesmo formato. Então, configurações de mão é a forma que a minha mão fica durante a realização de um sinal, tá? Isso é configuração de mão. Ponto de articulação. O ponto de articulação é o segundo parâmetro. É onde as mãos se posicionam no momento da sinalização. É onde a mão fica na hora de realizar um sinal. Então, vamos voltar para os exemplos anteriores. Amar. Ponto de locação, o peito. Se eu falar laranja, ponto de locação, a boca. Aprender, ponto de locação, a testa. Então, o ponto de locação é o lugar que vai se encontrar minha mão na hora que eu faço o sinal. Tá? Terceiro parâmetro. Aqui ainda temos o exemplo de laranja, amar e aprender, né? E aqui o terceiro parâmetro, que é o movimento. Então, o que é o movimento? No movimento, eu vou observar o movimento dos dedos, eu vou observar se houve deslocamento, né, da minha mão no espaço, se houve um deslocamento do meu corpo, né? Por quê? Na hora que eu observo a questão do movimento, é porque eu vou ter sinais que têm movimento e vou ter sinais que não têm movimentos. Eu tenho sinais parados e tenho sinais que se movimentam. Então, aqui eu tenho o exemplo de árvore. Olha lá, minha mão está se movimentando. E olha a configuração de mão dela, né? Então, aqui é um sinal que tem movimento. Eu tenho um sinal de homem. Também tem movimento. Sinal de galinha. Também tem movimento. Sinal de onde. Com movimento. Vamos ver algum sinal que não tenha movimento? Aqui. Sinal de ajoelhar. Olha a configuração de mão. Ajoelhar. Fica paradinho. Sinal de em pé. Paradinho. Sinal de sentar. Sentar. Viu como é diferente? Olha o sinal de rir. Olha o movimento. Sinal de chorar. Sinal de conhecer.
Tá vendo? As mãos movimentam. Então, quando eu falo em movimento, é só observar se o sinal está parado ou se ele tem movimento. A partir dos estudos de Stokes, então, em 1960, quando ele descobre esses 3 primeiros parâmetros, estudos mais aprofundados, né, sobre a língua de sinais americana, porque foi os estudos de Stokes, ele estudou foi a língua de sinais americana, é a partir dos estudos da língua de sinal americana que ele vai descobrir que a língua de sinais tinha a mesma estrutura que o inglês, e das descobertas dele, outros linguistas de outros países vão chegar à conclusão que as línguas de sinais têm as mesmas características de qualquer língua oral, né? Vem daí a mudança de linguagem para língua no tocante à questão de língua de sinais, né? E aí eles descobrem mais 2 parâmetros na década de 70. Eles vão descobrir o parâmetro orientação da palma da mão, orientação, que é a direcionalidade que se dá para esse movimento. Então, eu vou dar um exemplo do sinal de avisar. É essa configuração de mão, a configuração de mão da letra Y, tá? E eu faço esse movimento para frente. Expressão neutra aqui, sinal de avisar. Mas se eu quero dizer que eu avisei a Helena está sentada ali, eu avisei a Helena, estou direcionando naquela pessoa. Mas foi a Helena que me avisou. Aí agora vem dela para mim o sinal. Por isso que eu falo que é uma orientação da palma. A palma me dá a orientação para me dizer o entendimento daquele sinal. Sinal de ajudar. Eu te ajudei. Ah, não, foi você que me ajudou? Ah, me ajudou. Tá vendo? Há uma outra direção. Se sair de mim para fora, eu ajudei. Mas se vier para mim, eu fui ajudada. Tá? E o último parâmetro refere-se aos marcadores não manuais, ou seja, as expressões faciais. Então, a expressão de estar alegre, de estar triste, de estar chorando, de estar irritado, né, fazem toda uma mudança em relação à língua de sinais. Na verdade, a gente vai ter em língua de sinais, às vezes, o mesmo sinal e a minha expressão que vai fazer toda uma diferença na hora da interpretação. Ali nós temos as características, né, de quando está alegre, agradável, surpreso, triste e com medo, né? Eu vou usar como um exemplo o sinal de bonito, tá? Essa configuração de mão, tá bom? Vai ter esse movimento, tá? De fechar aqui a palma. Qual a locação? A locação em frente ao rosto, tá? Então, usando essa configuração de mão com esse movimento que eu mostrei, só aqui em frente ao rosto. Esse é o sinal de bonito. Bonito. Mas eu posso usar esse mesmo sinal para lindo, para bonitinho. É um exemplo? Então, suponhando que eu estou vendo um carrinho ali de criança, com um bebezinho. Geralmente a gente vê os carrinhos com bebezinho, o que a gente faz? Fica lindinho, bonitinho, tudo é diminutivo, né? Aí lindinho, bonitinho, pequenininho. Então, eu quero falar que bonitinho, né? Aí eu fico, ó. A minha expressão, o sinal é o mesmo. Eu vou dar uma diminuída no sinal, ó. E ó, biquinho, bonitinho. Tá passando um exemplo, tá, gente? Janequine lá na frente, cabelo enrolado, careca, seja de que for. Janequine passando. Olha a diferença. Tá passando. Tá bom, pra ninguém me dizer que eu tô muito assanhada hoje. Tá passando meu marido ali na frente. Tira a diferença do bonitinho, do bonito e do lindo, maravilhoso? Só com a expressão, tá? Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber, na realidade, que na hora de eu realizar um sinal, são esses 5 parâmetros que fazem toda a diferença. Eu quero sinalizar dia. Tem que observar qual é a configuração de mão, é a configuração de mão da letra D. É um sinal que tem movimento, ele faz este movimento.
A gente fala de dentro para fora. Ele tem movimento. Dia é um sinal que não preciso da expressão facial. Eu não preciso sinalizar se está tristeza, nada. Expressão neutra, um rosto paradinho. Não tem expressão, tá? Eu observei a configuração de mão. Qual a locação? Essa a gente chama de espaço neutro. O que é espaço neutro? Quando não toca em nenhuma parte do meu corpo. Ele fica nessa parte à frente do corpo da gente. Isso aqui é o espaço neutro. Lembra do sinal de aprender? É na testa. Lembra do sinal de laranja? Laranja fruta. Por isso, esse movimento das bochechas. Mas podia ser laranja cor. Aí já não tem essa chupadinha que a gente faz na bochecha. Laranja cor, né? E podia ser amar. Sem a expressão. Tá? Então, a gente tem que observar esses 5 parâmetros. Qual a configuração de mão na hora que eu realizo esse sinal? Observe qual é a configuração de mão que ele tem para eu saber. Principalmente vocês, na hora que vocês pegarem uma apostila com sinalização, uma apostila com sinais desenhados, para vocês aprenderem a desenvolver aquele sinal só de olhar para ele. Olhei, tem lá me mostrando qual a configuração de mão, é isso que é a primeira coisa que eu observo. A locação, aonde que esse sinal é realizado. É no espaço neutro, em alguma localização do corpo. Né, que a gente vai chamar de ponto de articulação, local, né? Tem movimento ou não tem movimento esse sinal? Ele é parado ou ele tem movimento? Tá? Expressão facial, eu preciso da expressão facial para desenvolver esse sinal? Ou não? Ele tem direcionalidade ou não? A hora que eu observo esses 5 parâmetros, eu consigo desenvolver o sinal normalmente, né? Então, vamos pegar um outro sinal que a gente fez aqui, né? A gente passou pelo sinal de galinha, por exemplo. Então, olha a configuração de mão. Essa configuração de mão, depois ela vai se fechando, né? Configuração de mão. Qual que é a locação, ó? Na cabeça, né? Tem movimento? Tem aqui, ela não é parado, não. Ele tem esse movimento. Eu preciso da expressão facial? Não, utilizo a expressão facial. Tem direcionalidade? Também não tem direcionalidade. Esse é o sinal de galinha. Lembra do sinal de ajudar? Né? Vou pegar me ajudou. Trazer para mim. Então, qual que é a configuração de mão? Essa é a configuração de mão. Locação, espaço neutro. Tá aqui na frente do meu corpo. Né? Espaço neutro. Tem movimento? Tem, olha lá. Veio de lá para cá. Tem movimento. Precisei da expressão facial? Não. Não tem expressão facial. Tem direcionalidade? Tem, olha lá, ó. Vem na minha direção. Tá? Então, isso que eu observo durante os parâmetros fonológicos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode postar nos fóruns para a gente discutir, tá bom? Vamos para o próximo ponto dessa unidade. Bom, o próximo ponto a ser abordado agora é sobre iconicidade e arbitrariedade, tá? Então, vamos ver o que seria iconicidade e arbitrariedade em Libras. Bom, iconicidade ou arbitrariedade? É por ser compostas por signos linguísticos conveniados e por estes signos estabelecerem entre si relações gramaticais estabelecidas no espaço, que a Libras pode ser considerada uma língua. Não utilizamos gestos, mas signos linguísticos, chamados de palavra nas línguas orais e de sinal nas línguas visuais. Os sinais, eles não têm obrigatoriamente uma relação com a sua representação imagética, ou seja, os sinais necessariamente não têm que fazer uma relação, não tem que parecer com alguma imagem, como muitas pessoas acreditam. Na realidade, muita gente acredita que Libras seja mímica, justamente porque acham que Libras seja um desenho no ar. Eu tenho que desenhar no ar, né? E não é bem assim. Então, quando um sinal lembra o referente, a gente vai dizer que esse sinal é icônico.
Os sinais são icônicos, pois a forma indica o conteúdo. Quando o sinal não dá pistas do conteúdo, nós dizemos que ele é arbitrário, pois não há relação de pertinência entre forma e conteúdo, como nos informa Gesser em 2009. Então, vamos resumir isso aí. Se o sinal ele parece com uma imagem, porque quando eu falo em iconicidade, quando eu falo em ícones, a gente já lembra do quê? De uma imagem, não é isso? Então, quando o sinal parece uma imagem, a gente vai dizer que esse sinal é icônico. Um exemplo, esse sinal. A maioria das pessoas que veem esse sinal já sabe que eu estou relacionando aqui a um bebê, a uma criancinha, né? A um nenenzinho. Então, eu digo que esse sinal aqui é um sinal icônico, ele parece essa imagem. Um sinal arbitrário. O sinal que nós fizemos anteriormente de amor. Por mais que esteja à frente do peito, que a gente leva, ainda mais do lado do coração, que tem toda aquela questão, mas você olhando para esse sinal, não tem nenhuma relação com a palavra amor. Então a gente chama esse sinal de arbitrário. Olha o sinal de galinha. Você ainda consegue dizer que ele é icônico, porque ele tem a ver com o quê? Né? Ele vai remeter à questão da galinha, né? A hora que a gente trabalhou o sinal de avisar, o que esse sinal relaciona em questões de imagem com a palavra avisar? Nada. Então, sinais que parecem uma imagem e tem a ver com o seu conteúdo, a gente vai chamar de sinais icônicos. Sinais que não têm a ver com uma imagem, a gente chama de arbitrário. Vamos ver aqui alguns exemplos. Sinal de passar roupa. Ele é icônico, ele lembra você passando uma roupa. Aqui, ó, passando ferro lá na roupa. Olha o sinal de especial. Arbitrário. Não tem a ver com uma imagem de alguma coisa que seja especial, para você remeter a especial. Arbitrário. Sinal de limpar o chão. Ó, você tá com um cabo aqui na mão. Dá para você entender que você tá, né, limpando o chão. Olha o sinal de organização. Não remete a alguma imagem, então ele é arbitrário. Sinal de varrer, né? Ou você olhar para ele, você vê a imagem de alguém segurando uma vassoura e varrendo. Mas olha o sinal de opinião. Não te remete a uma imagem, então ele é arbitrário. Então vamos entender de novo? Vamos voltar? Sinais icônicos, o sinal tem alguma relação com alguma imagem, tende a fazer com que você imagine, lembre de alguma imagem. Sinal arbitrário não tem relação alguma com a imagem, tá? Dúvidas que vocês tiverem quanto à questão de iconicidade e arbitrariedade, por favor, entre em contato nos fóruns, tá, gente? Finalmente, para a gente encerrar a unidade 3, nós veremos os itens 3.4, 3.5 da apostila e 3.8. Então, eu convido a vocês a mergulharem comigo. No item 3.4, nós falaremos de empréstimos linguísticos. No 3.5, sobre variação linguística. E no 3.8, como os surdos adquirem a Libras. Então, no 3.4, empréstimos linguísticos, nós vamos ver que todas as línguas, tanto as orais como as visuais, elas incorporam palavras de outras línguas e adequam ao seu próprio sistema fonológico, de pronúncia e de grafia. Então, tanto de fala como de escrita. Algumas palavras do português, tradicionalmente soletradas na Libras, pela inexistência de um sinal, por exemplo, acabam por incorporar-se ao lexo da língua de sinais.
sofrendo adequações ao sistema da língua e tornando-se um sinal. Um exemplo nós temos, então, de azul, que em língua de sinais nós vamos usar só o A e o L, azul. E a palavra nunca, do português, que em Libras nós vamos fazer sinalzinho de N e U, tá? Aí você faz N-U-N, nunca. Então, por exemplo, tanto o azul como o nunca são derivados da soletração manual da palavrinha azul e da palavrinha nunca, respectivamente. Se a gente fosse olhar em questão da língua de sinais, por exemplo, das línguas orais, por exemplo, nós iríamos ter, então, hot dog, por exemplo, que a gente usa muito, e que hot dog não é do português. É um empréstimo linguístico que nós utilizamos da língua americana, do inglês, né? Mas nós utilizamos muito a palavra hot dog. Então, isso é um empréstimo linguístico. A gente pegou emprestado aquela palavra e pode utilizá-la. Na língua de sinais, da mesma forma, então. Nós vamos ter sinais em língua de sinais, que propriamente elas não são da Libras, mas que a gente fez um empréstimo linguístico, emprestou, principalmente se for derivado de soletração manual, como o caso de azul e nunca. Variação linguística. As línguas, elas são vivas e estão em constante movimento. Por isso que a gente tem, por exemplo, palavras nas línguas que às vezes elas deixam de ser utilizadas, porque as pessoas param de utilizar e começam a utilizar outra, né? Palavras novas que vão surgindo, porque as línguas são vivas. Elas são utilizadas diariamente, né? E elas sofrem mutações, sofrem variações. Então, apesar de tratar-se da mesma língua, a variedade falada em um lugar apresenta características distintas da variedade falada em outro. Nós chamamos esse fenômeno de variação linguística. Então, eu vou dar um exemplo em línguas orais de uma variação linguística. Quando a gente tem, por exemplo, lugares que falam mandioca e outros lugares, como aqui na Bahia, por exemplo, que raramente utilizam a palavra mandioca. Eles falam aipim. Ou outros lugares, por exemplo, como mais no norte, onde disse macaxeira. Tanto mandioca, como aipim, como macaxeira, é a mesma coisa. Mas ocorre essa variação linguística. Essa língua tem essa variedade de acordo com locais, de acordo com culturas, tá? Ela sofre essa variação. Um exemplo em língua de sinais, então. Nós vamos ter, no norte de Minas, por exemplo, o sinal de verde, a configuração de V, uso o dorso da outra mão como apoio e faço esse movimento. Esse aqui é o sinal de verde, no norte de Minas, por exemplo. Qual o sinal de verde que nós vamos ter, por exemplo, em São Paulo? O verde paulista. Aqui. Aqui. Verde. Então, é o que a gente chama de variações linguísticas. Deixa eu ver outro sinal. Nós temos o sinal de pai, norte de Minas. Juntas, é um sinal composto. É o sinal de homem, tá? Mais o sinal de bênção. Tá? Então, aqui nós temos pai. No sul, o sinalzinho de pai é esse aqui. Lembrando do bigode. Então, variação linguística. E aí alguém pode dizer assim, nossa, se existe variação linguística, então, em língua de sinais, eu não vou aprender Libras, porque se eu sair daqui do norte de Minas, por exemplo, eu não consigo ir para a Bahia, por exemplo, e conversar com o surdo baiano. Uai, lógico que você consegue, né? O que nós vamos ter? Da mesma forma que nas línguas orais, a gente sai de Minas, por exemplo, falando uai, que não é comum em São Paulo, a gente chega lá e consegue conversar com uma pessoa paulista, consegue conversar com alguém do Amazonas da mesma forma. Se de repente sair alguma palavra que você não conhece, você pergunta, mas o que é isso? Eu não entendi. As pessoas vão dar características daquilo que ela falou para que você chegue à conclusão do que seja, né? Aquela palavra.
Então, em línguas de sinais, da mesma forma, você está ali sinalizando com alguém, alguém fez um sinal que você não entendeu, o que é isso aí? Aí a pessoa vai explicar, tá bom? Por fim, como os surdos adquirem a Libras? Então, normalmente, os filhos, eles herdam a língua dos pais e aprendem com eles a balbuciar as primeiras palavras. Não é assim que ocorre com as línguas orais? Pensa nos bebezinhos, e aí começa a crescer um pouquinho, 1 ano e pouquinho já começa a falar. Então, no caso de línguas orais, os pais vão ficando lá falando, acaba com o tempo ele acaba balbuciando, primeiro ele balbucia, depois ele começa a falar as primeiras palavrinhas, imitando o que os pais estão falando. Às vezes nem tem consciência do que estão falando, mas sai repetindo. Com os filhos surdos, dá-se da mesma forma, tá? Os pais vão sinalizando com eles. Isso no caso de filhos de pais, de filhos surdos de pais surdos. Os surdos, então, pais, vão ali sinalizando com ele. Com o tempo, ele também começa a balbuciar, tá? Que é o que a gente fala quando sai lá os primeiros sons, porque lembre que surdo não é mudo, não é? Então ele também vai balbuciar, mas depois, com o tempo, ele começa a dar os primeiros sinais. Ele começa a ter as primeiras sinalizações junto com os pais. Mas aí nós vamos lembrar de uma coisa. Infelizmente, cerca de 97% dos surdos brasileiros, eles são filhos de pais ouvintes. Então, o que nós vamos ter? A maioria dos surdos no Brasil não tem a sua primeira língua. A maioria dos surdos brasileiros não sabem a Libras. São filhos de pais ouvintes que, na maioria das vezes, têm vergonha de ter filhos que não ouvem e que tentam tratamentos, tentam N formas de fazer seus filhos falarem. Tá? Então, infelizmente, até hoje nós temos muito caso de pessoas surdas que estão lá em casa, trancadas e tudo mais, porque os pais, a família, têm vergonha de mostrar que tem uma pessoa com deficiência em casa. Tá? Os pais, eles precisam expor seus filhos surdos o mais cedo possível a Libras. Assim como nós, ouvintes, fomos desde cedo também expostos a línguas orais. Então, lembra que a gente falou sobre a questão da repetição, da gente ouvir e sair repetindo? No caso dos filhos surdos, é da mesma forma que acontece. Eles têm que sair repetindo também, mas não repetindo fala, eles vão repetir sinais. Então, é interessante que desde cedo crianças surdas tenham acesso a outras pessoas surdas, para desenvolver a língua de sinais. E as escolas especiais, lembram? Aquelas que têm um atendimento educacional especializado, que a gente tinha comentado à frente, na unidade, na unidade 2, principalmente essas escolas, tá? Principalmente aquelas que representam profissionais surdos, que têm profissionais surdos em seu quadro de docentes, será de suma importância nesse período de aquisição. Por quê? Porque lembra que as escolas especiais, elas são tidas hoje de forma diferenciada do que era antigamente, mas elas ainda dão um suporte às escolas regulares, não é? Então, nessas escolas especiais, ou em salas de recursos, que sejam, é onde é prestado o atendimento educacional especializado. Então, é lá onde a criança surda pode vir a aprender a sua língua de sinais, onde elas vão aprender a Libras. Então, se elas aprenderem Libras através de pessoas surdas, melhor. Por quê? Porque não vai ser só a língua em si. Junto com essa questão de aprender a língua de sinais, ela também aprende questões culturais relacionadas aos surdos, tá? Então, nós vamos ver que essa é a maneira correta dos surdos adquirirem a Libras, mas que na maioria dos casos, infelizmente, não é o que ocorre. Aguardo vocês nos fóruns da unidade 3. Muito obrigada e até a quarta videoaula. Um abraço, gente.